Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando e hoje nós vamos falar sobre a lógica da imprevisibilidade, uma análise crítica e abrangente da teoria do louco na geopolítica e nos negócios. Apesar desse título extenso e que promete muita coisa, a nossa apreciação aqui vai ser algo não tão profundo, até porque isso aqui é um podcast, nós fizemos uma pesquisa, não é tão ampla e não é tão profunda, mas ela de certa forma é abrangente, que nós tocamos em alguns pontos que você pode mais tarde verificar se houver interesse de sua parte. E você vai entender por que nós estamos falando disso. Vamos falar um pouquinho dentro dessa teoria do louco, dessa lógica da imprevisibilidade, nós vamos falar do blefe estratégico em questão. Seria a teoria do louco necessariamente um blefe? O que seria exatamente a lógica dessa teoria do louco? Vamos ouvir. A teoria do louco, ou Madman Theory, é uma tentativa de negociação e barganha coercitiva, cuja premissa central é a projeção deliberada de uma imagem de irracionalidade e imprevisibilidade para intimidar e forçar concessões de um adversário onde você tem algum tipo de contenda ou algum tipo de negociação. A lógica subjacente é simples. Um oponente racional, ao se deparar com um ator que aparenta estar disposto a tomar ações extremas ou até autodestrutivas, pode preferir ceder às demandas e arriscar numa escalada incontrolável e mutuamente prejudicial. Ele pode preferir ceder a arriscar que aconteça essa escalada incontrolável, que seria ruim para todos, mas seria principalmente ruim para ele, que está ali avaliando a loucura do outro. Essa estratégia ela se baseia na ideia de que a incerteza pode ser uma arma poderosa na dissuasão. Veja bem, essa questão ela é controversa pela natureza, né? Se aparece um louco te fazendo uma proposta dizendo assim, eu vou tacar fogo nisso aqui tudo se você não resolver isso aqui a meu favor, é possível que você antes chame a polícia. Mas dependendo do tipo de negociação e do estágio, da situação em que você se encontra naquela contenda, ou dos riscos envolvidos, ou da expressão da outra pessoa, ou até da ação anterior dessa pessoa, até ela falar essa bobagem com você pode ser que você se sinta intimidado ou prefira fazer diferente. Vamos avaliar um pouquinho mais. É crucial notar que a teoria do louco ela não é uma teoria acadêmica, formal, dentro de um formalismo. No sentido assim, ciência, né, científico rigoroso, tem hipóteses, elas são testáveis, ela tem um corpo robusto de evidências qualitativas, quantitativas, estabelecidas, pesquisadas, referenciadas, com vários autores. Não existe isso. Antes ele é um quadro estratégico ou uma doutrina política analisada por cientistas políticos, historiadores e estrategistas, porque algumas vezes na história apareceram coisas similares. As suas bases, entre parênteses, científicas, vamos chamar assim, estão mais alinhadas com a psicologia social, com a teoria dos jogos, mas não tão profundamente, e alguns estudos de dissuasão do que
com um modelo experimental, replicável, ou seja, com uma base teórico-científica bem respaldada. Não, ela não tem esse tipo de estudo. Ela é mais uma coisa que a gente poderia avaliar dentro da psicologia comportamental em sociedade, ou seja, psicologia social, e a teoria dos jogos, que nós nunca fizemos um programa aqui, eu já pensei em fazê-lo, mas ela é algo muito extenso e difícil de ser discutido. Ela tem N ramificações, vamos chamar assim. E uma dessas ramificações seria essa daqui. Mas nós vamos fazer a citação através de um autor aqui, nós vamos fazer essa citação da comparação com a teoria dos jogos, mas ainda assim é superficial. Então, o termo e a estratégia foram popularizados no cenário global pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. Olha bem, não começou com ele, mas foi popularizada na década de 70 pelo ex-presidente dos Estados Unidos, já falecido, Richard Nixon. Ele a empregou durante o auge da Guerra Fria e particularmente na busca pelo fim da Guerra do Vietnã. Esse fim da guerra ele queria não ele determinar, e sim que o outro cedesse e pronto, entregasse tudo. Décadas depois, a discussão sobre a teoria ressurgiu com a ascensão do atual mandatário do Norte, lá o Donald Trump, cujo estilo de política externa e comercial foi amplamente associado a essa tática por analistas. Essa comparação é altamente controversa. A gente vai saber por quê. Embora ambos os líderes tenham sido associados a essa teoria, as suas aplicações, ferramentas e alvos demonstraram diferenças substanciais, refletindo a evolução dos desafios geopolíticos, diferenciais entre os dois presidentes e um ex-presidente e o atual, e a teoria em si, o outro presidente e a teoria em si. Este ensaio, então, a gente vai tentar transcender a percepção simplista dessa teoria do louco como um mero blefe. A gente não vai olhar como um blefe puro e simples. O cara está blefando, ele não vai fazer isso. Não. A gente vai fazer, os nossos autores aqui vão fazer comparações e estudos um pouco mais aprofundados. Não que nós estejamos aqui nessa análise, nesse ensaio, fazendo um aprofundamento, mas esses autores trouxeram à baila algumas outras teses e complementos e pensamentos teóricos que poderiam mostrar que não é simplesmente um blefe. É isso que eu quero dizer. Através de uma análise de várias disciplinas, iremos explorar suas raízes filosóficas e as pseudobases científicas, ou alguma base científica que houver, detalhar e comparar aplicações históricas e contemporâneas, apresentar, aprofundar críticas e riscos inerentes à estratégia e, por fim, expandir a discussão para áreas além da geopolítica, como, por exemplo, do mundo dos negócios, onde isso também ocorre. O objetivo é fornecer um entendimento abrangente, matizado de um conceito que, embora sedutoramente simples, é profundamente complexo e perigoso. Veja bem, quando eu digo nesse texto que nós vamos apresentar, aprofundar e expandir, tarará, isso aí é para a literatura original, onde foram tirados esses insertos que eu faço aqui, essas inserções, né? Porque na realidade isso aqui é um resumo de muitas obras, ok? É claro que dá uma visão mais expandida, mas não aprofundada. Aprofundar você teria que comprar os livros dos que eu vou citar aqui, ok? Então, porque senão fica parecendo uma coisa pretensiosa. Nós aqui vamos detalhar, comparar, aprofundar, e verificar estratégias, expandir discussão para áreas além da geopolítica, além do mundo dos negócios. Não é verdade. Nós vamos tocar nessas áreas, não aprofundar. Bom, dito isso, para ser um pouco mais, vamos dizer assim, dentro da realidade do que eu estou fazendo nesse podcast, vamos continuar. Qual a base na psicologia para a gente fazer uma comparação com a teoria dos jogos? Vamos lá. A eficácia potencial da estratégia, ela assenta em princípios psicológicos e assenta em princípios estratégicos. Nós vamos falar do lado da psicologia e a comparação com a teoria dos jogos. Dissuasão por incerteza. A dissuasão clássica funciona quando um ator racional e previsível,
Ou seja, tipo assim, se você me atacar, eu retaliarei com X força, que seria a tentativa de dissuasão. A dissuasão pelo louco acrescenta uma camada de incerteza a esse retrucar. Se você me atacar, eu vou te atacar com X força. Ela seria mais ou menos assim: se você me atacar, eu posso retaliar com X força, mas também eu posso, em um acesso de fúria, retaliar com a força 10 vezes maior, de uma maneira que nem eu mesmo consigo prever o que vai acontecer, qual será a consequência. Essa incerteza pode paralisar o cálculo do adversário. Será que o faria efetivamente? Será que é apenas um blefe? Será que o outro iria considerar apenas como um blefe? Isso tudo depende de um contexto. Na teoria dos jogos, o jogo do galinho, chicken, né, em inglês, seria o seguinte: a teoria é frequentemente comparada com esse jogo, onde dois motoristas aceleram um contra o outro. Aquele que for percebido como mais irracional e disposto a morrer, que seria o louco, ele tem maior chance de fazer o outro desviar primeiro daquele confronto. Nixon tentou convencer seus adversários de que ele tinha arrancado o volante e jogado pela janela. Ou seja, ele tinha tornado impossível para ele desviar. Ele estava caminhando para a morte se o outro não desviasse. E o outro, obviamente, iria morrer também. O viés de avaliação. Então, essa seria a comparação com a teoria dos jogos. Tá? É a única comparação. Viés de avaliação. Um adversário que acredita na irracionalidade real do outro pode superestimar sua disposição para o conflito, levando a uma avaliação de sua parte cautelosa e, portanto, potencialmente fazer concessões. Eu digo para você, continua dependendo do contexto, né? Você pode não tomar essa decisão. O segundo capítulo aqui, que seria o capítulo 1 dos fundamentos teóricos e a origem filosófica dessa tática. Bom, a teoria do louco, ela fundamenta-se na premissa de que a aparência de irracionalidade pode tornar ameaças não críveis em ameaças plausíveis. Em um contexto de conflito, especialmente em cenários com potências nucleares, né, com a destruição mútua assegurada, que eles chamam de MAD, né, MAD, na sigla em inglês, uma ameaça de escalada por um líder que age de maneira puramente irracional seria vista como suicídio e, portanto, vazia. Contudo, essa mesma ameaça se torna crível se o líder for percebido como irracional e capaz de uma ação autodestrutiva, ou seja, aquele que vai contra você, mesmo que isso signifique a destruição dele próprio. A tática busca, de forma deliberada e calculada, fingir que não há lógica para convencer o adversário de que você é imprevisível e instável. O mecanismo psicológico da teoria explora a aversão humana à incerteza. Isso é óbvio. Todo mundo... você vai fazer uma viagem com tempo ruim, você está dentro, vai pegar um avião, você está vendo que está nublado, está sem teto. Ninguém vai querer fazer a viagem na incerteza pela necessidade dos eventos. Você vai começar a pensar o que seria possível de você esperar, né? Quais seriam as providências para que você não mergulhe na incerteza? A incerteza é algo que ninguém gosta, né? Ao se comportar de forma imprevisível e emocionalmente inconsistente, o negociador, que é taxado aqui como louco, ele desestabiliza o oponente dele, fazendo-o sentir-se fora do controle da situação. Ele, que é um ponderado, face a esse irracional. Essa sensação de desequilíbrio e incerteza quanto ao resultado da negociação pode levar o adversário a fazer concessões para restaurar a estabilidade. Conceito na tradição do pensamento estratégico. A ideia de simular loucura para um ganho estratégico não é invenção do século XX. O pensador político Niccolo Machiavelli, em seu discurso sobre a primeira década de Tito Livio, de 1517, o livro, ele já argumentava que, em certas circunstâncias, é muito sábio simular loucura. Essa observação histórica estabeleceu um precedente para o uso calculado da irracionalidade como uma ferramenta de poder. No século XX,
O conceito foi articulado formalmente por analistas de estratégia ou de estratégia e teóricos dos jogos. O Daniel Ellsberg, em 1959, e o Thomas Schilling, em seus livros de 1960 e 1966, forneceram a base para a lógica da barganha coercitiva, explorando as virtudes de cultivar uma reputação de loucura em situações de conflito. Eles argumentaram que nem sempre é uma vantagem ser inabalável e manifestamente racional. O futurista Herman Kahn, em seu livro de 1962, Thinking About Unthinkable, que é Pensando o Impensável, também explorou essa ideia de parecer um pouco louco. Isso poderia ser uma forma eficaz de induzir o adversário a recuar numa negociação. Entretanto, uma das contribuições mais sofisticadas para a compreensão dessa teoria veio da cientista política Rosiane McManus. A sua pesquisa eleva a discussão ao desenvolvimento de uma tipologia de loucura percebida que distingue a eficácia da tática com uma base em duas dimensões, a natureza e o escopo da loucura. A primeira dimensão questiona se o líder é percebido como fazendo cálculos racionais, baseado em preferências extremas, ou se ele realmente se desvia da tomada de decisão racional. Ou seja, se ele está arriscando, caminhando ali sobre uma navalha, ou se simplesmente ele saiu da racionalidade. Ele está caminhando a esmo, ele está partindo para um ataque quase suicida, vamos dizer assim. A segunda dimensão distingue se a loucura é percebida como situacional, ou seja, ela é limitada a uma área ou circunstância específica, ou se ela é disposicional, ou seja, ela é aplicada a todas as questões e circunstâncias. Se ela está situada ou se ela está disposta naquela situação. Essa distinção é crucial para compreender a eficácia da estratégia. Para a teoria do louco, para que ela seja bem-sucedida, o oponente deve acreditar não apenas que a ameaça será cumprida, mas também que a coerção cessará uma vez que o acordo seja alcançado, ou seja, alcançado o acordo, cessa a ameaça. Se a loucura é percebida como disposicional, em outras palavras, uma característica inerente e generalizada do líder, o oponente não tem garantia de que o acordo futuro será respeitado, pois o louco poderia agir irracionalmente a qualquer momento. Mesmo feita a concessão, ele parte para alguma outra loucura, porque ele é louco na realidade. Essa falta de credibilidade mina a capacidade do líder de fazer promessas confiáveis, levando a uma falha na barganha. O que vai garantir se eu tiver essa concessão, se você não vai ter uma outra loucura aí, um outro ataque e resolver me pedir outras coisas ou me atacar, né? Por outro lado, a percepção da loucura situacional permite ao líder parecer irracionalmente comprometido com um único ponto de disputa, sem sugerir que ele é um louco, vamos dizer assim, permanente, incontrolável, que violará qualquer acordo futuro, né? Ou seja, ele está numa situação de doido, ele não é doido. A percepção de que este líder está furioso com essa questão específica, que é a situacional, é então muito mais útil do que a percepção de que esse líder é simplesmente um louco perigoso, pois permite a credibilidade da ameaça sem destruir a capacidade de prometer a paz. Bom, aplicação e manifestação da política externa americana. Uso clássico do Richard Nixon na Guerra do Vietnã e depois também na Guerra Fria. Richard Nixon buscava projetar uma imagem de irracionalidade para forçar o Vietnã do Norte a fazer concessões e finalmente acabar com a guerra. A tática foi batizada pelo próprio Nixon em uma conversa com seu chefe de gabinete, A.R. Haldeman. Ele disse: "Eu a chamo de teoria do louco, Bob", falando com Harold lá. "Quero que os norte-vietnamitas acreditem que eu chegaria ao ponto de fazer qualquer coisa para acabar com essa guerra." A mensagem a ser transmitida era que o louco estava solto e que Nixon não podia ser contido, pois tinha a mão sobre o botão nuclear. A ameaça velada ou explícita de usar armas nucleares serviria então como ápice da coerção,
o que seria então a loucura, né? Para reforçar essa percepção, a administração Nixon realizou ações mais ou menos concretas, o que seria: em outubro de 1969, o exército americano foi secretamente ordenado a entrar em prontidão para uma guerra global. Como parte dessa alerta, conhecido como Joint Chiefs of Staff Readiness Test, ou seja, teste de prontidão do Estado-Maior Conjunto, acho que é isso mesmo, Readiness, sim, é isso mesmo. Bombardeiros B-52, armados com armas termonucleares, sobrevoaram a fronteira soviética por 3 dias consecutivos, indicando a seriedade da ameaça. Além disso, historiadores sugerem que a incursão no Camboja em 1970 foi outra manifestação da estratégia visando incentivar negociações. Reinterpretando contemporaneamente o que é o Donald Trump dentro da sua geopolítica comercial. Da geopolítica comercial, porque não é dele propriamente. Bom, décadas depois de Nixon, o Trump reviveu a discussão sobre a teoria do louco. Durante sua campanha, ele declarou que os Estados Unidos precisavam ser mais imprevisíveis e, uma vez na presidência, cultivou intencionalmente essa reputação. A principal diferença de Trump em relação a Nixon é a substituição de um botão nuclear por um botão de tarifas, que pode parecer muito menos destrutivo, mas pode levar a uma confusão, como está acontecendo agora, desnortear totalmente as relações comerciais que foram construídas ao longo desses anos. Essa imprevisibilidade que ele coloca em prática e que ele muda toda hora de posição, atenua, acentua, etc., faz com que as relações comerciais fiquem péssimas e os produtores e as pessoas que têm lá o seu trabalho perdem a garantia de venda, encarece o seu produto e ele ameaça a própria inflação interna do seu país, porque a tarifa é algo que ele aumenta na entrada do produto, encarece o produto. Então o produto tem menos chance de venda. Mas se a pessoa precisar de fazer aquela compra, ela vai pagar mais caro dentro do país dele. E se ela pagar mais caro, vai aumentar a inflação, desvalorizar a moeda e aumentar a dificuldade dos populares. Então é uma faca de dois gumes. Fere lá na própria base dele, que vai ficar desconfortável, e fere aqui, porque há uma retração, né? Você vai vender menos porque tem menos pessoas com capacidade de compra, ainda com necessidade, e a inflação ainda assim vai subir. Muito bem, então a tarifa ela desorganiza bastante, e ele fez isso com relação a muitos países, o mundo inteiro. E realmente ele provocou uma guerra comercial, iniciou aí uma situação imprevisível e acabou com as leis que davam alguma previsibilidade às situações de negociações comerciais e geopolíticas. Bom, então ele substituiu o botão nuclear, que seria obviamente catastrófico, por uma catástrofe que não faz uma destruição em terra, que não mata pessoas, talvez de fome, mas não mata diretamente pessoas calcinadas, mas faz uma confusão mundial. E num mundo de 8 bilhões de habitantes, onde existem vários polos emergentes, empresas vendendo e fabricando serviços, hoje em dia não existe um subdesenvolvimento como existia na década de 70 com metade da população mundial. Ele utilizou ameaças então de impostos e sanções econômicas para obter concessões e negociações comerciais com China, México e Canadá, e também para fins diplomáticos. A imposição de tarifas sobre o aço e alumínio, por exemplo, serviu como alavanca para a renegociação do NAFTA, que eu vou dizer o que é, que resultou no acordo Estados Unidos, México e Canadá, que tem a sigla USMCA. O NAFTA, que é chamado, que a sigla em português traduzida é Acordo de Livre Comércio na América do Norte, foi um acordo comercial entre Estados Unidos, Canadá, México, ou seja, se restringia à América do Norte, constituída por Estados Unidos, México e Canadá, que vigorou entre 1994 e 2020, com o objetivo de eliminar barreiras tarifárias, de promover circulação de bens, serviços e investimentos na região. Quer dizer, isso era o acordo que havia. Ele foi substituído em 1º de julho de 2020 pelo Acordo Estados Unidos, México e Canadá, o tal USMCA, que atualizou e modificou diversos pontos do tratado original. Outra distinção crucial é que Trump
aplicou essa tática não apenas contra adversários, mas também contra os próprios aliados, como, por exemplo, a União Europeia, ameaçando a aliança OTAN. Seu estilo, marcado pela imprevisibilidade, causou preocupação entre os aliados e desestabilizou as relações internacionais. Ele, inclusive, chegou a declarar a um conselho editorial que não precisaria usar força militar para lidar com o conflito em Taiwan, pois o presidente chinês o respeitava e sabia que ele era completamente louco. Uma bobagem, porque se tem uma coisa que os chineses são, e principalmente esse presidente que tem lá, eles são extremamente sérios e impenetráveis em alguns casos, muito presumidamente educados, lacônicos, e não se deixam levar por fantasias do outro lado. Então ele, o presidente da China, nunca estaria respeitando aquela completa loucura pretensa. Era mais provável que ele largasse o cara falando sozinho e falasse assim: a hora que você chegar no seu eu, você vem conversar comigo. Não estou fazendo uma defesa do chinês, eu estou dizendo que pelo escopo da tradição chinesa, uma sociedade de 5 mil anos, cujas ideias de Confúcio estão valendo até hoje, depois você lê sobre isso aí, gostando ou não gostando da China, a China é isso aí, eles sabem negociar, eles são frios, são calculistas, são polidos, né? Não se dobram, só fazem negociações quando tem alguma vantagem recíproca. Eles entendem seu lado, mas você tem que entender o lado deles. Eles são muito comedidos, né? Um louco pouco os assustaria. Esse é o meu parecer pelas observações que eu tenho visto. E atualmente mesmo fizeram todas essas loucuras e eles pouco se manifestaram, né? Fizeram questão de de mostrar que estava doido com a loucura do outro. Outros pareceres sobre o uso de Trump é a teoria do louco 2.0. Isso aqui veio de uma outra publicação. A comparação com Donald Trump é frequentemente feita pelo próprio Trump, que em 2017 disse à imprensa sobre a Coreia do Norte: temos que ser imprevisíveis. Analistas como o colunista conservador Max Boot e o cientista político John Bolton, que serviu em seu governo, frequentemente descreveram a retórica e as ações de Trump através desta lente. Quer dizer, que é uma lente que interessava ao Trump. Sua retórica de fogo e fúria contra a Coreia do Norte, ameaça imprevisível de tarifa contra aliados e adversários comerciais, a ordem de assassinar o general iraniano Qasem Soleimani, uma ação de alto risco vista por muitos como uma escalada dramática e imprevisível. Essa morte desse general, eu confesso que eu não sei se foi alguma coisa que partiu exatamente do presidente Trump. Mas como a gente tem que fazer análises mais profundas, analisar o contexto da época de 2020, o que significava, ele era esse Qasem Soleimani, ele era um grande estrategista militar que estava indo para dentro do Iraque exatamente para estabelecer coordenadas contra o imperialismo, porque ainda existe tropa americana lá dentro e tal. Então teria que fazer assim, uma análise um pouco mais ampla para saber os pesos e contrapesos dessa medida, se ela poderia ter partido de um Estado, né, ou se ela simplesmente partiu de uma ação translocada. Eu confesso que acho que não foi uma ação. Eu confesso que acho que não foi uma ação translocada, não. Eu acho que partiu do Estado Maior. Mas vamos deixar isso para lá. Essa publicação aqui resolveu tocar nesse assunto. Bom, voltando. A aplicação por Trump é contestada, né? Dizer que o Trump realmente consegue fazer a aplicação da teoria do louco, embora ele possa estar pensando que está fazendo, mas é contestada. Os críticos argumentam que, diferentemente do cálculo frio de Nixon e Kissinger, na época em que foram da Guerra Fria lá e tal, da Guerra do Vietnã, a imprevisibilidade do Trump era menos uma estratégia deliberada e mais um reflexo do seu próprio estilo pessoal e de gestão caótico. Porque ele é um negociador que, dentro das suas finanças, lá dentro dos seus negócios, ele é extremamente caótico. Ele já quebrou 500 vezes, ele chega tentando intimidar bancos,
intimidar pessoas, dizendo você vai perder isso porque eu vou ganhar tal, e se você não fizer isso vai ficar muito pior para você. E ele está levando essa política para o Estado, né? Eu acho que ele gosta de achar que as pessoas pensem que ele é imprevisível. Talvez isso aí seja mais uma estratégia pessoal de negociador lá com as coisas dele, que ele está levando para o Estado, que propriamente ele está visitando uma ideia teórica, uma teoria que o Nixon abraçou e que outros têm feito por aí e que outros têm discutido. Isso é uma opinião do cara e eu também acho que é isso. Mas a minha opinião, né, não é teoria, né? O resultado, porém, é similar. Uma constante sensação de crise e incerteza forçava os adversários a se reagruparem e recalibrarem constantemente. E isso era assim nos seus negócios, né? E ele, talvez, por sentir sucesso ou achar que isso é um sucesso da teoria dele, levou isso para a administração de Estado. Vamos falar uma tabela aqui. Característica comparada entre o Nixon e o Trump. No contexto, Guerra Fria e Guerra do Vietnã. Contexto Donald Trump, globalização e guerras comerciais. Ferramenta de coerção. O Nixon ameaça nuclear, o outro tarifas e sanções. Os alvos, Vietnã do Norte, União Soviética, China, principalmente adversários, né, os principais adversários. No caso do Trump, China, México, Canadá, Europa, Brasil, adversários e aliados. Japão, por exemplo. Objetivo, forçar o fim da guerra do Vietnã para Nixon. Objetivo do Trump, renegociar acordos comerciais e obter concessões políticas. E sentir que está no domínio, que ainda é hegemônico, que o mundo ainda é unipolar a comando deles. Natureza da imprevisibilidade. Do Nixon, ela foi encenada como parte de um plano estratégico para um objetivo específico, que era terminar uma guerra, que era a Guerra do Vietnã. Qual que era o objetivo, ou melhor, a natureza da imprevisibilidade do Trump? Muitas vezes vista como parte de seu caráter, é um estilo de negociação pessoal, com uma linha tênue entre tática, mas um impulso genuíno mesmo, que é imprevisível. E exemplo-chave: o alerta militar secreto em 1969 e a incursão no Camboja, por parte do Nixon, e a guerra comercial contra a China, a renegociação do NAFTA e a retórica contra a OTAN, dizendo que estava jogando a OTAN nos braços da Europa e que a Europa tinha que bancá-lo. Bom, fechada a tabela, vamos ao capítulo 3. Análise crítica e contraditória, ou melhor, o contraditório acadêmico, né? Contraditório academicista. Vamos lá, o contraditório acadêmico. Críticas e eficácia da teoria. Apesar da sua popularidade, a teoria do lucro enfrenta significativo ceticismo no meio acadêmico. Estudiosos de relações internacionais argumentam que a tática é ineficaz e perigosa. Uma das principais críticas é que a mensagem do chamado louco pode não ser compreendida pelo adversário. O adversário pode não entender que ele está doido. O líder soviético Leonid Brezhnev, por exemplo, não entendeu o que o Nixon estava tentando comunicar, o que gerou risco de uma escalada desnecessária. Talvez ele estivesse achando que o cara estava falando sério. De fato, líderes que adotaram publicamente essa abordagem, como Nixon, Nikita Khrushchev, Saddam Hussein e Trump, falharam em vencer disputas coercitivas. O risco inerente à estratégia. Eu confesso que eu não sei se o Saddam Hussein fez uma tentativa de dar uma de doido. E também não sei se o Khrushchev o fez. O Khrushchev é um presidente da União Soviética que entrou logo depois do Stalin, e ele entrou numa de revisar o Stalin. Por acaso o Khrushchev era ucraniano. E parece que entre a Ucrânia e a Rússia, historicamente, embora as proporções de populações dos países sejam bastante diferentes, mas existe, parece que, uma contenda histórica ali. Teve lá um negócio chamado Holodomor, que foi morte por fome, que eles dizem que foi praticada pelo Stalin. Parece que existiu, mas não foi uma culpa direta do Stalin. Alguns afirmam, outros afirmam que foi sim, foi proposital, parará, sei lá. Então esse mal-estar vem daí. Mas a Ucrânia fazia parte da União Soviética, e o Khrushchev foi um líder que chegou à presidência da União Soviética. Quer dizer, ele presidia a Rússia, a Ucrânia e todos os outros países federados ali na União Soviética.
E uma das coisas que ele fez foi colocar a Crimeia situada, que era russa, situada na Ucrânia, o que gerou problemas atuais, porque a Crimeia tem ali um porto chamado Sebastopol, que é um porto crucial para a Rússia desafogar por 2 mares os seus produtos de venda para a Europa e outros países. E essa doação da Crimeia para a Ucrânia, a partir de um ucraniano que era presidente da União Soviética na época, pode ter sido pode ter criado um mal-estar que permanece a história. A gente não vive lá, não acompanha, né? O Saddam Hussein, ele invadiu o Kuwait numa tentativa de readquirir uma parte que é o Kuwait, que era no início do século passado uma parte do Iraque, que foi retirado dele pelas invasões ali pelo Império Britânico. E é possível que ele tenha feito aquilo ali como uma forma de dizer que ele ia expandir, que ele queria conversar, que ele queria que ele cedesse alguma coisa para ele. Eu confesso que eu não tenho esse conhecimento histórico, mas parece que isso aí iniciou um combate contra ele. Mas, vamos dizer assim, essa foi uma desculpa que eles deram também para poder tomar e invadir o Iraque em 2003, 12 anos depois, ou quase 12 anos depois da invasão do Kuwait por parte do Saddam Hussein. Vamos deixar isso em aberto, porque eu estou com pouca informação, eu estou apenas cogitando. Não sei se o Saddam Hussein era um líder imprevisível, ou se fez essa história do teoria do louco aí. Vamos lá. Riscos inerentes à estratégia. O uso da teoria do louco, ele carrega riscos substanciais que podem superar quaisquer benefícios. O primeiro e mais grave deles é o perigo da má interpretação da ameaça, levando a uma escalada não intencional e incontrolável do conflito. A linha entre a loucura encenada e a genuína é perigosa. Ela é fina demais. Um adversário pode interpretar a ameaça como real e, em vez de ceder, optar por uma reação defensiva e beligerante. Além disso, a tática acarreta custos domésticos significativos, como a erosão da confiança com aliados e a instabilidade econômica, como visto nas guerras comerciais que estão acontecendo ou que já aconteceram. Inclusive, ele começa a ter problemas internos, das pessoas falam: esse doido aí está levando a gente à bancarrota, né? Isso realmente é um complicador, né? A maior falha lógica dessa teoria, conforme a análise acadêmica, né? Assim, que os cientistas se debruçando sobre isso, é a incapacidade de fazer promessas críveis a longo prazo. Para que uma barganha coercitiva seja bem sucedida, o oponente deve acreditar tanto que a ameaça será cumprida quanto que a coerção cessará após o acordo. Quer dizer, tem que ser uma coisa que não pode ser boca inteira, tem que ser meia boca. Vou explodir isso tudo aí. Não, pelo amor de Deus. Bom, então vamos sentar para conversar. Sentamos para conversar. Não vou explodir, agora nós chegamos no acordo, tá? Pode ficar tranquilo, vai para sua casa que eu vou para mim, pareceu sóbrio, tal. Isso depende de contexto, depende de quem é a pessoa. Realmente essa coisa da imprevisibilidade, eleger imprevisibilidade cria uma imprevisibilidade física de das duas partes. Um líder com reputação de irracional, de que parte para a irracionalidade, pode até cumprir a primeira parte, né? Que o cara acreditar na ameaça dele. Mas a percepção de sua imprevisibilidade crônica, se a pessoa achar que é crônico nele, a confiança necessária é destruída para a segunda parte, que seria cumprir o acordo, pois não há garantia de que ele vai honrar esse acordo, né? Então nós temos mais uma tabela aí, essa criada de tipologia da Rosiane McManus, que ela ilustra essa variação de eficácia de acordo com essa teoria do louco, que, conforme eu disse, não é exatamente uma coisa das academias, não é uma teoria científica embasada. Dependendo da percepção da natureza, do escopo dessa pretensa loucura, né? Tipologia da loucura percentual na barganha coercitiva, uma tabela de McManus. Vamos ler.
Primeiro, loucura situacional, que é aquela limitada ao problema. E do outro lado, loucura disposicional, ou seja, aplicável a qualquer coisa porque o cara é irracional mesmo. Vamos lá, tipo de loucura então, baseada em preferências extremas. Essa situacional, ela é mais eficaz quando credibiliza ameaças para uma questão específica, sem minar a promessa de cooperação futura, ou de acordo, ou até de amizade, e permite a conclusão de um acordo. A outra posicional, ou disposicional, ela é prejudicial porque o oponente não pode confiar mais que possam haver acordos futuros, pois o líder é visto como um camarada intransigente crônico. Amanhã ele vai mudar de ideia, ele vai forçar a barra outra vez. Se eu ceder agora, eu vou ceder sempre. Eu posso me destruir. Baseado em desvios de decisão. Então, a primeira foi baseada em preferências extremas. Segundo, baseada em desvio de decisão. A situacional. Ela é menos eficaz, ela é útil, mas com menos certeza para o oponente sobre o cumprimento da ameaça. Agora, para a loucura disposicional, essa baseada em desvio de decisão, é altamente prejudicial. A instabilidade total leva à quebra de negociações em escalada, a reputação de irracionalidade generalizada reduz a probabilidade de sucesso. Bom, continuando então. Capítulo 4. A teoria do louco para além da geopolítica. Negociações empresariais. Vamos falar um pouquinho sobre isso. A teoria do louco não se restringe à política internacional. Só as bases psicológicas, né? Ela se aplica a qualquer contexto de negociação onde a imprevisibilidade pode ser usada como uma alavanca. De uma certa forma, quando você faz acordos assim, negociações, você você mais ou menos tem uma previsão daquilo que é o seu oponente ali na negociação, até porque algumas pessoas te falam e você vê o semblante dele, vê os comportamentos, mas de qualquer maneira existe algo imprevisível aí. Se ele é conhecido como um líder ousado, um negociador ousado, ou se ele é mais calmo, mais tranquilo, mais ponderado. De qualquer maneira existe um transezinho de imprevisibilidade. O professor Marwan Sinasser, especialista em comportamento organizacional da INSEAD, que é uma escola de negócios, publicou pesquisas que validam o uso de comportamentos imprevisíveis em negociações e negócios, né? A tática busca capitalizar a aversão das pessoas à incerteza. Quer dizer, não que você seja o doido imprevisível clássico, mas você não ser tão previsível para que a incerteza seja algo a seu favor na coerção. Faz com que o adversário se sinta menos no controle, né? A tática busca capitalizar a aversão das pessoas à incerteza. Então ele fica propenso a fazer concessões para ver se ele consegue pisar em terreno conhecido. É uma tática específica recomendada por análise. É a alternância calculada de emoções. Você não pode simplesmente se mostrar imprevisível o tempo todo. Você pode mostrar que entrar em negociação que você já dá um chão para a pessoa pisar, né? E é um comportamento. A estratégia sugere que se deve começar a negociação com um comportamento agradável, positivo, para encorajar a abertura, obviamente, de divulgação das informações parte a parte. Agora, em seguida, introduzir momentos de raiva, ou de imprevisibilidade, ou de seriedade, ou até de uma quase ameaça, mas com olhar, com postura, né, com falas agressivas. A sequência é crucial. Nunca começar com raiva, pois isso pode fazer o oponente se fechar imediatamente. Ou então começar com aquela postura assim de que eu só falo o essencial, o negócio aqui é do jeito que eu quero e tal, pisando pedantemente, porque isso aí vai levar o outro aí embora. Contudo, assim como na geopolítica, a tática tem suas limitações. Enquanto pode ser eficaz em negociações pontuais, ela pode ser contraproducente em relações comerciais de longo prazo, onde a confiança mútua é a base, porque você não mantém
uma coisa instável muito tempo. Então tem que ter sim algumas posturas, mas depois entrar na estabilidade, para que a negociação finalize, chegue a um termo. Então essa é a base para que parcerias duradouras e cadeias de suprimentos globais, entre suprimentos globais parte a parte, né, dentro das cadeias, possa sobreviver. Isso em negociações, né? E pode servir para empresas também, inclusive grandes empresas que estão negociando mundo afora. Estratégias para enfrentar o negociador louco. A existência de estratégias para enfrentar a teoria do louco demonstra que a tática não é invencível e reforça o argumento de que a loucura é uma performance que pode ser neutralizada. A análise de como neutralizar essa abordagem valida as premissas psicológicas da teoria, pois sugere que ela é percebida como eficaz o suficiente para exigir uma resposta calculada. Esse especialista Marwan Sinasser oferece 3 dicas para lidar com esse louco, né, entre aspas, na mesa de negociação. Primeiro, tirar uma pausa. Afastar-se da situação ajuda a esfriar a cabeça, permitindo uma reflexão distante das emoções projetadas pela contraparte, reavaliar os objetivos próprios, voltar aos objetivos, metas originais da sua negociação e do outro, e não se deixar desviar da imprevisibilidade da contraparte, que vai toda hora te tirar do foco. Não se impressionar. Atuar de forma não verbal, ou seja, mantendo um silêncio, sorrindo, uma polidez, um equilíbrio emocional, ainda que aparente, sabendo como que você posiciona suas mãos, suas pernas, o seu andar, como que você está sentado, porque a linguagem verbal vai te denunciar, para que você mostre que a emoção do oponente é percebida como uma atuação e não como uma ameaça real. Você não vai se mostrar ameaçado com quem diz assim: eu estou vendo que você está aí dando uma de ator, tipo isso. Bom, vamos concluir. O limite entre a tática e o perigo. A teoria do louco, desde suas raízes maquiavélicas, né, lá de Niccolo Machiavelli, até suas modernas formulações na teoria dos jogos, que é um insert pequeno e que a gente teria que ler. Como eu não li tudo, eu não sei dizer o quanto de extenso lá dentro existe essa teoria. Só li uma parte pequenininha. É uma estratégia de alto risco, baseada na racionalidade versus irracionalidade. A análise de suas aplicações por líderes como Nixon e Trump revela que a tática se adapta ao contexto, substituindo a ameaça nuclear pela econômica, expandindo seus alvos para incluir aliados. No entanto, sua eficácia é praticamente questionável. As evidências acadêmicas sugerem que a tática é frequentemente ela é contraproducente, e que seu sucesso depende muito ou crucialmente da percepção do oponente sobre o risco real e o escopo dessa tal loucura. A linha tênue entre a loucura encenada que credibiliza uma ameaça e a loucura genuína que destrói a confiança necessária para um acordo é perigosamente fina, porque o outro pode entender que você é louco ou que você partiu para cima dele e ele vai te retaliar no mesmo calibre, o que pode gerar uma tragédia. O risco de má interpretação escalada não intencional é uma ameaça real à estabilidade global, porque muitos seres estão envolvidos. Em última análise, a teoria do louco, seja na geopolítica, seja nos negócios, é um lembrete de poder de percepção e do papel da psicologia na tomada da decisão. Quer dizer, quando você está com uma linha tênue entre uma realidade e aquilo que está acontecendo na psicologia das pessoas, é muito arriscado você continuar com essa tática. Mas o Trump parece que acha isso bonito. Eu não sei o que vai acontecer com ele. Contudo, nós estamos no dia 27 de agosto de 2025, né? Quando você me ouvir esse podcast sobre essa teoria, eu não sei o que terá acontecido, se a coisa vai piorar, se a coisa vai melhorar. Confesso que eu não sei. A longo prazo, a instabilidade e a falta de confiança geradas pela imprevisibilidade superam os benefícios a curto prazo. Eu acho que isso vai acontecer com ele, inclusive por causa do seu público interno. E também por causa de algumas autoridades, né? Porque ele está conseguindo passar por cima do judiciário, ele tem
o legislativo na mão, ele está com uma estrutura governamental de pessoas que em alguns casos são até piores do que ele em termos de radicalidade, e ele está começando a sofrer baixas econômicas importantes à custa da jogada dele tentando submeter o mundo como se ele fosse muito importante, e ele sendo muito importante, tudo que ele faz ele bagunça e mexe com o mundo inteiro, e o mundo começa a se organizar apesar dele. Eu acho que essa reflexão aí vai acabar acontecendo no eleitorado dele e dentro das figuras públicas lá dentro que podem fazer alguma coisa e modificar. Então eu acho que ele cai, mas eu posso estar enganado. A teoria do louco pode ser uma tática para ganhar uma batalha, mas raramente parece uma estratégia sustentável para vencer uma guerra. Então, acho que na atualidade, ele está nessa política de sempre estar em voga, de sempre estar no ataque, de sempre estar dando coordenadas, como se ele fosse o mais importante do mundo. Ele propriamente não representa todo o status quo da América do Norte. Ele foi eleito por um grupo de pessoas iludidas, né, de que ele resolveria alguma coisa em suas vidas. Não parece essa ser a verdade. O país está algo desorganizado. Mas isso é uma política interna dele lá. O que nos fere aqui é a sua política para nós, o resto do mundo. O resto do mundo está se reorganizando. Talvez ele esteja fazendo um grande favor. Ele esteja jogando as estruturas no chão para que quando ele saia, seja por que motivo for, seja porque acabou o mandato dele, ou porque ele foi retirado de lá de alguma forma, através da justiça, alguma coisa assim, para que nós venhamos a discutir os parâmetros e outras bases, porque o mundo também evoluiu, né? O mundo se tornou multipolar, então as associações ligadas ao comércio, a questão do meio ambiente, a questão das infraestruturas dos países, as ajudas mútuas, os acordos, precisa de mudar de cara e entender que o mundo hoje em dia não tem um único mandatário, um único chefão, um único polo. O mundo hoje em dia tem várias competências e multipolaridade. Bom, gente, então nós acabamos fazendo um discurso geopolítico, que não era propriamente a minha intenção. Eu queria estudar isso aí muito, falar com vocês muito sobre isso, a questão desses tempos doidos que nós estamos vivendo. Ontem nós falamos da era do delírio, né? Que as pessoas parecem que estão delirando aí, parece que existe um delírio coletivo. A funcionalidade da vida, a falta de confiança que a gente começa a sentir em alguns profissionais, em alguns produtos, em algumas políticas, em alguns representantes, como esse, por exemplo, que dá uma de doido, e por tática, se é que ele usou essa tática, se é que ele não é meio doido, ou se ele não acha bonito ser doido, porque ele fez isso 500 vezes na vida dele e deu certo, e algumas vezes não deu. Talvez ele não tenha assim um escopo, uma maturidade para poder conduzir as coisas de maneira em que um não vence e os outros percam, que parece que essa que é a política dele. Percam para que ele seja o hegemônico, para manter a hegemonia do império, no caso representado na pessoa dele. Então, essas discussões desses últimos tempos visam a gente tentar traduzir as nossas vidas de uma maneira mais equilibrada. Mesmo na espiritualidade, nas religiões, eu tenho visto muita bobagem na internet, muita coisa impensada, dita de qualquer maneira, e eu acho que nós já fomos mais responsáveis com a nossa própria vida e com a vida dos outros. Então, são momentos de reflexão. A gente vai voltar a esses assuntos, tanto da era do delírio, quanto da teoria do louco, da imprevisibilidade. Nós vamos voltar isso várias vezes a todos esses assuntos, as questões ambientais, as questões do feminino, as questões da proteção às pessoas que têm menos oportunidade, a questão das pessoas que têm diversas, que são colocadas em segundo plano no mundo, a questão dos deficientes, as leis, os estudos, os países mais sacrificados, as políticas racializadas, tudo isso a gente vai sempre falar para que a gente sempre tenha reflexão, para que a gente sempre chegue a um acordo, os melhores acordos possíveis. Eu sou aqui apenas um missivista aqui que traz uma matéria de terceiros
que empresta autoridade, mas cabe a nós, a mim próprio, cabe a nós reflexão sobre esses tempos. Muito obrigado pela sua atenção. Deixa seu like, deixa seu comentário. Compartilha para que mais pessoas possam ver essa discussão. Esse programa não foi muito profundo, ele foi até um pouco mais raso, é mais fácil de acompanhar. Talvez tenha ficado grande, né? Seja chatinho para ficar ouvindo, mas eu espero que você tenha chegado até aqui. Muito obrigado pela sua boa vontade e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.